agora a apresentação de economia. O objetivo dessa apresentação é explorar alguns elementos, né, os tópicos presentes na matéria continuamente virtual, explicar essa matéria de forma sintética, aprofundá-la na medida do possível e fazer uma orientação para a avaliação da próxima sexta-feira. Então, vamos dar início. Quais são os problemas econômicos fundamentais? Quais são os problemas com os quais a economia, os economistas, têm de lidar? Um desses problemas diz respeito a uma dualidade. As necessidades humanas, elas são ilimitadas, elas são infinitas. Uma pessoa, a partir do momento que tem satisfeito as suas necessidades básicas, não quer dizer que essas necessidades desapareceram. Por quê? Porque outras necessidades serão criadas. O mercado de consumo, publicidade, por exemplo, cria necessidades. O que até então não era necessário, de repente torna-se necessário e torna-se indispensável. Então, as necessidades humanas são ilimitadas, são infinitas, não há como delimitá-las. Mas há uma questão, há um porém. Os recursos produtivos são limitados e são finitos. Eles não podem ser explorados de forma indefinida, porque há limites para a exploração de qualquer um desses recursos. Aí, no caso, eu estou mencionando os recursos produtivos, que são os fatores de produção, são os fatores, né, que tornam possível a produção. Os recursos naturais, os recursos existentes na natureza, a mão de obra disponível, é claro, ela é limitada, o capital a ser utilizado na produção, esse capital também, por maior que seja em alguns países, ele é limitado. Então, nós temos necessidades ilimitadas versus recursos produtivos limitados. A economia, digamos, o problema primordial, básico da economia, é como equacionar a limitação com esse sentido ilimitado, que faz parte da condição humana. Quando nós mencionamos problemas econômicos fundamentais, nós temos a escassez, que é a natureza limitada dos recursos da sociedade. Há uma restrição física a esses recursos. Esses recursos não podem, como eu já disse, serem explorados de forma indeterminada. Vai chegar um momento em que eles irão escassear, ou então o uso excessivo desses recursos torna-se predatório. Isso faz com que a economia reaja, né, de forma negativa e traga uma série de problemas para o ser humano. Um exemplo claro disso é o aquecimento global, derivado do uso excessivo e do uso, digamos assim, nocivo de recursos existentes na natureza, que está gerando um desequilíbrio que, se chegar a situações extremas, pode colocar em risco a própria sobrevivência, permanência do gênero humano. Nós estamos falando em recursos e em necessidades e escassez. Vamos pensar um outro conceito, que é o conceito de utilidade. A utilidade de um determinado bem é a propriedade ou capacidade do bem em satisfazer as necessidades da sociedade. Um bem é útil a partir do momento que satisfaz as necessidades sociais. Agora, nós temos uma questão. Um bem pode criar a necessidade. Quando não havia telefone celular, alguém sentia necessidade de telefone celular? Não. Hoje alguém vive sem telefone celular? Não. Porque o telefone celular é um bem que criou a utilidade, né? A sua própria utilidade, criou um mercado para ele próprio. Então, nós podemos pensar desde o alimento, arroz e feijão, sei lá, até bens que, uma vez criados, geram a necessidade em relação a eles. De qualquer forma, estes bens satisfazem as necessidades da sociedade, mesmo quando eles próprios criam esta necessidade. Os bens podem ser de diferentes tipos. Pode ser um bem livre ou um bem econômico. O bem livre é o bem ao qual todos têm acesso, de forma restrita. O bem econômico
é o bem que tem valor econômico, unidade de valor. O uso é restrito, o uso é limitado, portanto, ele ganha um valor ligado à sua necessidade, ligado à sua escassez. Qual a natureza dos bens? Eles podem ser um bem de capital. O bem de capital é o bem usado para a produção de outros bens. O aço, por exemplo, é um bem de capital. Ninguém consome aço, não é? Mas o aço é usado na produção de uma série de bens, como automóveis, por exemplo. Um automóvel não é um bem de capital, é um bem de consumo, porque é o bem usado pelo consumidor. Todo bem usado diretamente pelo consumidor, produzido a partir de bens de capital, é o que nós chamamos de bens de consumo. Esse bem de consumo pode ser durável, ou seja, ele tem uma certa durabilidade, ele irá se desgastar mais cedo ou mais tarde. Bem de consumo algum possui existência eterna, mas ele tem uma durabilidade ligada ao seu uso. E pode ser um bem não durável, um bem que nós usamos e rapidamente se desgasta e aí precisa ser substituído. A tendência na sociedade contemporânea, na economia contemporânea, é os bens serem cada vez menos duráveis, é os bens durarem cada vez menos. Eles precisam ser repostos, substituídos a partir da criação de uma nova tecnologia ou a partir do seu próprio desgaste. Qual a função do bem? Ele pode ser intermediário, aí retomando o conceito de bem de capital, ele será submetido a um processo de transformação. Nesse processo de transformação, ele irá se transformar no bem final, ou seja, no bem que será consumido de uma forma ou de outra. Então, retomando os conceitos que eu trabalhei antes. Bens de consumo são divididos em bens duráveis e não duráveis. Duráveis são aqueles que não são substituídos com frequência. Por exemplo, eletrodomésticos, imóveis, automóveis. Não compramos todos os dias esse tipo de bem, compramos com o objetivo de substituir aqueles que temos, visando inovação ou porque o que temos estragou. Bens não duráveis são aqueles que consumimos com frequência. Alimentos, roupas, sapatos. Quando compramos uma roupa ou sapato, nós estamos substituindo aqueles que temos. Estamos aumentando a quantidade desse tipo de bem, ou seja, aumentando a quantidade de roupas e de sapatos. E os bens de capital, como eu já disse, são os bens que utilizamos para produzir outros bens. O dinheiro é um bem de capital. O imóvel alugado é um bem de capital. Quando temos uma casa que não utilizamos para moradia, ela deixa de ser um bem de consumo e passa a ser um bem de capital. Ela gera capital. Então, ela nos proporciona uma renda com seu aluguel. Nós temos fatores de produção. Quais fatores são esses? Um deles é a terra. A remuneração da terra é o aluguel. A terra, que eu falo no caso, pode ser um apartamento, por exemplo, uma casa. Não é qualquer bem imóvel. Esse bem, quando ele é colocado no mercado, o proprietário do bem é remunerado a partir do momento que um aluguel é pago por quem o utiliza. O capital, o bem do capital, o capital é um fator de produção cuja remuneração é o juro. Os bancos trabalham com este fator de produção. Os bancos emprestam dinheiro. Este empréstimo de dinheiro é pago. Mas além do valor que nós pegamos emprestado, nós pagamos um valor excedente, que é os juros, que é a remuneração do capital usado. E o terceiro fator de produção é o trabalho. A remuneração é o salário. O trabalhador possui uma mercadoria, que é a sua força de trabalho. Ele vai ao mercado de trabalho vender essa mercadoria. E ele recebe um salário, que é a remuneração pela mercadoria que ele vendeu. A sua força de trabalho, portanto. E nós temos três setores econômicos: o primário, o secundário e o terciário. O setor primário está voltado para a produção por meio da natureza. Por exemplo, a produção através da natureza, como a agricultura, como pecuária, como a pesca, como o reflorestamento. O bem secundário caracteriza-se pelas atividades industriais, onde os bens são transformados. Aí retomando o conceito de bem como material a ser transformado, né? Bem de transformação.
produtos de metalurgia, bebidas, mobiliários e outros. Todo e qualquer bem industrial produção industrial configura o setor secundário. E o setor terciário não envolve produção física. Aí nós não temos a produção de bens materiais. Entra o comércio, o setor de transporte, os bancos, comunicação imobiliária, administração, saúde, etc. A economia globalizada, que é a economia na qual nós vivemos, favorece bastante o setor terciário, ou seja, a produção de riqueza nessa economia globalizada já não tem como eixo nem o setor primário, nem o setor secundário, e sim o setor terciário. Há um problema na economia brasileira, que é o seguinte: a economia brasileira hoje é cada vez mais dependente de bens oriundos do setor primário. E isso é típico de um país pobre, típico de um país que está, digamos assim, no patamar mais baixo, na rabeira mesmo, né, da produção de riquezas em escala global. Nós temos alguns problemas econômicos fundamentais. O que e quanto produzir? As sociedades devem produzir mais bens de consumo ou bens de capital? E quanto? Os países socialistas, enquanto vigorou o comunismo como meio de produção, principalmente a União Soviética, fez uma aposta em bens de capital e não criou um mercado de consumo, não é, adequado. São os fatores para a falência do comunismo. Como produzir? Questão de eficiência produtiva. Nós vamos usar o capital ou mão de obra intensiva. Países pobres optam, principalmente por falta de opção, pela necessidade de opção, por mão de obra intensiva, por não possuir uma mão de obra qualificada. Então, a mão de obra é explorada ao máximo com o objetivo de obter lucro, ao invés de qualificar a mão de obra com o objetivo de obter capital. E para quem produzir? Como será a distribuição de renda gerada pela atividade econômica? Quais os setores beneficiados? Essa distribuição é necessariamente desigual. Se não fosse desigual, não haveria ricos e pobres, não é? A questão é preciso criar uma igualdade, não diria absoluta, isso não existe, mas pelo menos relativa, de forma a fazer com que não haja uma distribuição excessivamente desigual de renda, como nós temos hoje no Brasil, que é um dos países mais desiguais do planeta, um dos países nos quais a distribuição de renda se dá de forma mais desigual. Um outro conceito a ser trabalhado, sistema econômico, organização econômica. O que vem a ser isso? É a forma como a sociedade está organizada para desenvolver as atividades econômicas. Toda e qualquer sociedade se organiza para desenvolver as suas atividades econômicas. Uma tribo indígena faz isso, uma aldeia indígena faz isso. Divide o trabalho a ser feito, não é? Cria uma organização, as atividades econômicas serão desenvolvidas dentro dessa organização. Sociedades mais complexas, como a que nós vivemos, também atua dessa forma. Essas atividades econômicas, elas englobam uma série de itens. Atividade de produção, a circulação do que é produzido, a distribuição e o consumo de bens e serviços. Como esses bens serão distribuídos no território, quem irá consumi-los, de que forma eles serão consumidos, o que será produzido, não é, para ser consumido. Nós temos as principais formas de sistema econômico e organização econômica. Uma delas é a economia de mercado. A economia brasileira é uma economia de mercado. Ela é descentralizada, do tipo capitalista. Ou seja, não há um centro que organize toda a produção. A produção se dá a partir de diferentes polos produtivos, todos eles dotados de autonomia. As empresas, por exemplo, são um polo produtivo. Cooperativas e outras também funcionam como polos produtivos. Na economia de mercado, o principal polo produtivo é o polo empresarial. E nós temos a economia planificada, ou centralizada, do tipo socialista. Há uma planificação da atividade econômica no meio do Estado
essa planificação tem o seu eixo, o seu centro, precisamente no Estado, que controla os meios de produção, socializa os meios de produção. Então, os meios de produção não são colocados de forma livre, autônoma, pelo mercado, não é? Há uma organização relativa. Não existe uma economia de mercado que funcione de forma plenamente autônoma. Em toda e qualquer economia de mercado, por maior que seja a descentralização, por maior que seja a autonomia concedida aos agentes econômicos, há uma planificação mínima. Então, essa distinção não pode ser feita de forma absoluta. Nós temos algumas escolas econômicas. Uma delas é o liberalismo econômico. O liberalismo econômico ele foi criado por economistas, não é? Como Adam Smith, como David Ricardo e outros. E o liberalismo advoga a soberania do mercado sem interferência do Estado. O Estado não interfere na economia. A ideia que Adam Smith criou de mão invisível do mercado. Há uma mão que regula o mercado e faz com que ele funcione a contento. Qual a função do Estado dentro dos princípios do liberalismo econômico? O Estado deve se responsabilizar mais com justiça, paz, segurança, ou seja, com o bem-estar do cidadão. E deve deixar o mercado resolver as questões econômicas fundamentais. No setor econômico, o Estado não interfere. Qualquer interferência do Estado seria nociva. Como eu já disse para vocês, esse princípio deve ser relativizado. Mesmo em economias altamente liberais, como a economia norte-americana, por exemplo, não é? O Estado não se limita a ficar de fora. O Estado intervém na economia. Há setores da economia que estão sob pleno controle do Estado. Já o mercantilismo é o nome dado a um conjunto de práticas econômicas que foi desenvolvido na Europa, na Idade Moderna, entre o século XV e o final do século XVIII. O mercantilismo originou um conjunto de medidas econômicas diversas de acordo com os estados. Nós tivemos uma feição mercantilista norte-americana, francesa, inglesa e alguns outros. Mas o mercantilismo foi principalmente uma teoria econômica criada na França. Caracterizou-se por uma forte intervenção do Estado na economia e consistiu numa série de medidas tendentes a unificar o mercado interno e teve como finalidade a formação de fortes Estados nacionais. O mercantilismo surgiu quando o Estado moderno estava surgindo, quando o Estado moderno estava ganhando as feições que esteve hoje. Então surgiu uma teoria econômica com o objetivo de dar, digamos assim, os parâmetros para a criação deste Estado Nacional. E para isso seria preciso valorizar, fortalecer a presença do Estado na sociedade e na economia de forma mais ampla. As políticas mercantilistas partilhavam a crença de que a riqueza de uma nação residia na acumulação de metais preciosos, ouro e prata. Olha, vejam bem, a teoria mercantilista teve muita força no século XVIII, século XVII e XVIII. Foram nesses séculos que a produção de metais preciosos na América Latina, prata na América Espanhola, ouro na América Portuguesa, principalmente aqui em Minas Gerais, se deu de forma mais intensa, não é? Então nós podemos compreender o mercantilismo como uma tentativa de compreender o impacto que a chegada dessa produção de ouro e prata teria e teve na economia europeia. A ideia era, né? O país rico seria o país que iria acumular metais preciosos. O país que acumulou metais preciosos não foi Portugal, foi a Inglaterra. E a exploração, principalmente do aurífera no Brasil e em Minas, foi um dos fundamentos para a eclosão e possibilitou o surgimento da Revolução Industrial Inglesa. A França, que criou a teoria mercantilista, terminou ficando um tanto à margem desse processo. Vamos voltar ao liberalismo econômico, às bases do liberalismo econômico.
é uma filosofia política ou uma visão de mundo fundada sobre ideais que pretendem ser os da liberdade individual e desigualdade. Os seres humanos são livres, mas são desiguais. Cada ser humano faz um esforço para enriquecer, mas nem todos irão enriquecer, alguns permanecerão pobres. E o liberalismo justifica essa desigualdade a partir desse princípio da própria desigualdade humana. Os liberais defendem uma ampla gama de pontos de vista, dependendo de sua compreensão desses princípios, mas, em geral, apoiam ideias como eleições democráticas, direitos civis, liberdade de imprensa, liberdade de religião, livre comércio e propriedade privada. Todos os países democráticos hoje, sem exceção, Estados Unidos, França, Inglaterra, os países da Europa Ocidental, Estados Unidos e Canadá, são países que adotaram o liberalismo como pressuposto. A democracia contemporânea é filha do liberalismo econômico. A democracia contemporânea surgiu em países nos quais o liberalismo tornou-se um modelo econômico a ser seguido. O socialismo não conseguiu ainda, não é, criar um modelo democrático. E os países da América Latina, como o liberalismo econômico encontrou uma série de impasses nesses países, inclusive no Brasil, a democracia nunca conseguiu se firmar nesse país. Não é à toa que o regime democrático hoje no Brasil, ainda hoje no Brasil, está vivendo, né, uma série de impasses e de crises e contradições. Bem, uma outra teoria, aí não é apenas uma teoria econômica, mas uma teoria política, assim como o liberalismo também é uma teoria política, é o marxismo. A metodologia marxista utiliza inquéritos econômicos e sociopolíticos que se aplica à crítica e análise do desenvolvimento do capitalismo e o papel da luta de classes na mudança econômica sistêmica. Na segunda metade do século XIX, os principais intelectuais do marxismo foram inspirados por dois filósofos alemães, Karl Marx e Friedrich Engels. Não apenas no século XIX, não é? A filosofia, o marxismo, enquanto doutrina econômica, mas também enquanto doutrina política, sociológica e filosófica, teve uma enorme e fundamental expressão no pensamento do século XX. Não dá para pensar, não é? Não dá para compreender o pensamento humano no século XX sem levar em conta a influência e o impacto das ideias marxistas sobre esse pensamento. O pensamento econômico até 1989, mesmo nos dias de hoje, em larga medida é um debate sobre as ideias de Karl Marx. Karl Marx foi comunista, ele defendeu o comunismo como modelo a ser adotado, e o comunismo nunca foi adotado nem remotamente no século XX, tal como pensado por Marx, e ele foi um crítico do capitalismo. Para ele, o capitalismo iria desaparecer. A previsão falhou. O capitalismo continua firme e forte. O que terminou desaparecendo foi os regimes comunistas que se colocavam como herdeiros de Marx. Nós temos a China hoje, mas de comunista tem muito pouco. Então ele fez uma análise do capitalismo que ainda hoje é válida. Não é possível pensar o capitalismo contemporâneo sem a análise que Marx fez dele no século XIX. 100 e tantos anos depois, essa análise mantém a sua permanência em vários aspectos, e ele enfatizou a importância da luta de classes na mudança da economia. Para Marx, a economia capitalista é baseada, como qualquer outro sistema econômico, na luta de classes. Classes opostas que lutam pelo poder e lutam pelo domínio dos meios de produção. No capitalismo, quem exerce o controle dos meios de produção é o capital, ou seja, os capitalistas, quem detém o controle desses meios. Os trabalhadores apenas vendem a sua força de trabalho, são explorados, e esse conceito de exploração não é um termo valorativo, esse conceito de exploração é um termo técnico, usado tecnicamente por Marx, e essa luta entre trabalhadores e burguesia, empresários, é o que nos ajuda a explicar
o funcionamento da economia capitalista e também o funcionamento da sociedade capitalista. Se nós pensarmos, por exemplo, a legislação trabalhista que será adotada, que será implementada no Brasil, é um momento da luta de classes. É um momento desta luta de classes que está sendo travada no Brasil hoje. Muita gente acha essas ideias ultrapassadas. Muita coisa de Marx, do pensamento marxista, caducou. Ser marxista, no sentido pleno da palavra hoje, não faz sentido algum, não é? Mas não faz sentido nenhum também simplesmente abandonar e deixar de lado as ideias criadas por Marx. O neoliberalismo pode ser compreendido como a aplicação dos princípios liberais à sociedade contemporânea. O neoliberalismo, o próprio nome já diz, é um novo liberalismo, mas é também uma retomada dos princípios liberais criados por autores como Adam Smith, como Thatcher, como Stuart Mill e outros. É um termo que tem sido utilizado por uma ampla variedade de estudiosos no âmbito das ciências sociais, bem como por críticos, para descrever o ressurgimento de ideias associadas ao capitalismo, conhecido como laissez-faire. Laissez-faire em francês significa deixe fazer. Você deixa as pessoas terem liberdade para fazer o que querem, que isso irá gerar riqueza para a sociedade. Esses princípios neoliberais eles foram implementados a partir do início dos anos 70 e 80. Há um fundamento acadêmico para o neoliberalismo que é chamado Escola de Chicago, baseado nas ideias de um autor norte-americano chamado Milton Friedman. Os chamados Chicago Boys, é um nome meio pejorativo, meio irônico, dado a esses economistas, não é? Que seguiram as ideias de Friedman. Eles implementaram os princípios neoliberais em países da América Latina e também influenciaram largamente os princípios liberais adotados nos Estados Unidos e na Inglaterra nos anos 80. Nos Estados Unidos, sob o governo de Ronald Reagan, e na Inglaterra, sob o governo de Margaret Thatcher. Os defensores desse neoliberalismo advogam em favor de políticas de liberalização econômica extensas, como as privatizações, a austeridade fiscal, a desregulamentação, o livre comércio e o corte de despesas governamentais, a fim de reforçar o papel do setor privado na economia. Se nós pensarmos a política econômica que está sendo adotada hoje pelo governo Temer, é uma aplicação estrita, ao pé da letra, dos princípios neoliberais. Tudo que é defendido por esses neoliberais foi posto em prática pelo governo Fernando Henrique, foi mantido pelo governo Lula, que seguiu, não é, mais ou menos a escala neoliberal, com algumas variantes, e está sendo implementado a ferro e fogo pelo governo Temer nos dias de hoje, com prováveis resultados desastrosos. Mas aí outra história. Nós temos na economia a demanda e há variáveis que afetam a demanda. Quais variáveis são essas? Elas estão expressas nessa fórmula, né, que está aí e representa a função geral da demanda. O que é? A quantidade procurada, demandada do bem. Ou seja, um bem colocado no mercado, há uma procura por este bem. Há uma demanda em relação ao bem que foi ofertado. A demanda irá definir o preço, né, e irá definir o volume do bem a ser ofertado. Nós temos o preço, o valor que o bem irá adquirir no mercado. Os preços dos bens substitutos ou concorrentes. Se um bem é posto no mercado, este bem deve estar de acordo com o preço dos bens concorrentes, porque senão não adianta colocar o bem muito acima do valor estabelecido no mercado. Tudo bem, o empresário pode até fazer isso, mas este bem irá ficar encalhado. Se o bem for colocado no mercado a um valor muito inferior aos dos concorrentes, é uma prática ilegal a ser punida pelos órgãos fiscalizadores. Isso tem o nome, isso se chama dumping. Muitas vezes a empresa coloca um bem no mercado a um valor muito inferior ao dos concorrentes.
todos irão comprar o bem que foi posto no mercado. A empresa poderá até ter prejuízo, porque estará vendendo o bem a um valor inferior ao valor gasto para produzir. Teve prejuízo? Teve. Mas isso será uma concorrência desleal em relação aos concorrentes. Os concorrentes irão quebrar, porque ninguém mais vai comprar o bem dos concorrentes. Todos irão comprar o bem que está sendo ofertado de forma mais barata. Qual a consequência? Vai chegar um momento em que quem está vendendo o bem mais barato não terá concorrentes. Então ele pode colocar o bem lá em cima, não é? O preço do bem lá em cima, porque não há a concorrência para regulamentar o mercado. Por isso, os bens não podem ser vendidos a um preço abaixo do mercado, muito abaixo do mercado. Configura concorrência leal, é dumping, se chama dumping, e é ilegal. Deve ser definido o preço dos bens substitutos, ou seja, que poderiam substituir o bem que está sendo vendido. Deve ser levado em conta os bens complementares que complementam o uso daquele bem. Por exemplo, o automóvel é um bem, mas há bens complementares, que são pneus, que são todos os bens produzidos pela indústria, né? Indústrias ligadas à indústria automobilística. Deve ser levado em conta a renda do consumidor. Em um país no qual o patamar de renda é relativamente baixo, não faz sentido colocar no mercado uma renda, um produto que esteja muito acima da renda média. A não ser que o produtor esteja visando um nicho específico do mercado que seja relativamente qualificado, né? Mas caso ele esteja buscando o mercado de forma média, então ele deve adequar o seu bem à renda do consumidor. E deve ter pensado também aos gostos, hábitos e preferências do consumidor. Estes gostos podem ser criados. O mercado cria o gosto do consumidor, cria hábitos, cria preferências. Mas isso não pode se dar de forma aleatória. Ao mesmo tempo que gostos, hábitos e preferências são criados, eles devem estar de acordo, né, com o que já está existente no mercado, com uma tradição, digamos assim, presente no mercado. A lei geral da demanda, expressa nessa fórmula, é esta. O aumento de preço provoca uma redução da quantidade demandada. Se o preço aumenta, evidentemente, as pessoas irão comprar menos, irão deixar de comprar, ou então irão buscar bens substitutos. Se uma determinada mercadoria tem o seu preço elevado, por decisão dos produtores, ou porque por uma série de fatores essa mercadoria tornou-se escassa e, portanto, mais cara, o mercado irá buscar substitutos para a mercadoria. A redução do preço provoca um aumento da quantidade demandada. Aí é o contrário. O preço abaixou, porque o produto houve uma superprodução, uma produção excessiva, o produto está sobrando no mercado, ou então houve uma decisão específica de abaixar o bem. Então, necessariamente, a quantidade, né, o preço referente ao bem irá diminuir, porque a quantidade demandada teve um aumento. Isso está explicado nessa curva de demanda, que mostra como o preço se relaciona com a quantidade. Quando eu falo substitutos e complementares, há essa pergunta: bens substitutos e bens complementares? Bens substitutos repito, o bem que pode substituir o bem existente. Se um bem está ausente do mercado, por um motivo ou por outro, ele pode vir a ser substituído por outro. Nem sempre. Alguns bens são insubstituíveis. Mas, normalmente, a tendência não é a buscar substitutos. E esses bens, para o seu uso, ele demanda a existência de complementos para que possa ser usado. É o caso do automóvel, é o caso de outros bens existentes. Todo esse processo está exposto nessa fórmula, que recebe o nome de Ceteris Paribus. Essa também é a curva de oferta.
como o preço se relaciona com a quantidade, de forma a haver uma variável, não é? Que regule a maneira como eles interagem. Nós temos um equilíbrio de mercado. Esse equilíbrio de mercado tem o excesso de oferta e o excesso de demanda. Vamos pensar isso em termos de força de trabalho. Imagine que uma profissão está tendo uma larga procura no mercado. De repente, uma profissão, sei lá, engenharia, arquitetura, qualquer uma, né? Não vou especificar uma. Está tendo uma larga demanda no mercado. O que acontece? O mercado está demandando profissionais. O número de profissionais é relativamente pequeno. Então, esses profissionais irão ter um aumento salarial. Por quê? Eles irão ganhar muito. Porque eles são poucos, as empresas irão brigar por eles, as empresas irão oferecer salários altos para captar os profissionais existentes no mercado. Então, você tem um desnível. No momento que isso ocorre, nós temos uma mudança também na formação desses profissionais. Naturalmente, as pessoas irão, os estudantes, não é, que estão entrando no mercado de trabalho, irão buscar formação onde está havendo uma demanda no mercado. Então, há um aumento de profissionais chegando no mercado. Só que chega um momento de equilíbrio. Chega um momento em que o número de profissionais existentes no mercado já está suficiente para a demanda existente. Mas pode, a partir daí, haver um desequilíbrio de outra forma. O número de profissionais termine sendo superior à demanda. Aí haverá um determinado número de profissionais empregados, não é? E o valor salarial a ser pago por esse profissional tende a cair. Até que se chega ao equilíbrio necessário entre demanda e oferta. O que vale para o mercado profissional vale também para outros tipos de mercado existentes. Chega um momento em que cria-se um equilíbrio, mesmo que um tanto incerto, mesmo que um tanto precário, nunca um equilíbrio pleno entre a oferta, o que está sendo ofertado e o que está sendo demandado. Quais que são as estruturas de mercado? Elas estão classificadas em concorrência pura ou perfeita, monopólio, oligopólio, concorrência monopolista ou imperfeita. Vamos explicar brevemente cada um deles. A concorrência perfeita ou pura, nesse tipo de mercado, existe um grande número de compradores e vendedores. Muita gente comprando, muita gente vendendo. Os produtos são homogêneos. Todos oferecem os mesmos produtos. E não existem barreiras à entrada de novos produtos. Outros produtores podem entrar no mercado oferecendo aqueles produtos. Concorrência perfeita ou pura é um modelo inexistente de forma concreta. Não existe concretamente, não é? É um modelo abstrato. Não existe uma economia que atue, que funcione de forma perfeita. Sempre há alguns desvios em relação a isso. No caso do monopólio, apenas uma única empresa produz aquele produto e não possui o substituto próximo. Então, a empresa forma o mercado. O consumidor tem duas alternativas. Ou compra daquela empresa ou não compra. Caso seja um produto vital, ele terá de pagar o preço determinado pela empresa. É um tipo de modelo econômico extremamente perverso, extremamente prejudicial, tanto para a economia quanto para o consumidor. Por isso, a legislação cria, não é, mecanismos que impedem a existência, a formação de monopólios. No caso do oligopólio, as coisas funcionam um pouco mais diferentes. Você é uma situação de mercado em que poucas empresas detêm o controle da maior parcela do mercado. Se nós pegarmos a telefonia celular no Brasil, por exemplo, é um exemplo clássico de oligopólio. Quais são as empresas que nós temos? TIM, Claro, Oi, Vivo, poucas. Essas empresas competem entre si, mas elas conseguem também, não é, formar o mercado a partir de seus interesses. E a partir daí, a possibilidade de opção que o consumidor tem, pouca. Ele precisa se submeter aos interesses das empresas.
Existe o CAD, existe toda uma legislação para evitar isso, mas isso não funciona a contento no Brasil. Não tem funcionado, pelo menos em relação à telefonia celular. No caso da concorrência monopolista, existem várias empresas, cada uma vendendo uma marca ou um produto que difere em termos de qualidade, aparência e reputação. E cada empresa é a única produtora de sua própria marca. A competição monopolista é caracterizada também por não haver barreiras na entrada. Outras empresas podem entrar, não é? São produzidos produtos distintos, porém com substitutos próximos, passíveis de concorrência. Essa concorrência monopolista, ela é intermediária entre a concorrência perfeita e o monopólio. Aí se forma uma concorrência, né? A concorrência existe, mas dentro de uma situação relativamente monopolizada. A curva de possibilidade de produção, ou fronteiras de possibilidade de produção, a CPP, mostra o trade-off da sociedade, a obtenção de alguma coisa que está sujeita a abrir mão de outra. Se eu compro algo, se eu compro A, eu deixo de comprar B. Se eu compro um produto, eu deixo de comprar outro. Porque minha renda não é ilimitada, ela é limitada. Se a economia produz algo, deixa de produzir outra coisa. Porque a economia também não tem possibilidade de produção infinita. Então, existe uma curva a partir da qual a produção chega no seu limite, chega na sua possibilidade. Dentro dessa possibilidade, os bens são produzidos de forma limitada, escassa, e alguns bens são produzidos em detrimento de outros. Isso é o que mostra, não é, como se dá a curva, como se dá o limite entre a quantidade produzida, o bem Y, a quantidade produzida, o bem X. Esses bens concorrem uns com os outros na medida, repito, em que a produção de um limita e às vezes mesmo inviabiliza a produção de outro bem. Muito obrigado, bons estudos para todos. Só lembrando que, caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram aprofundar alguma coisa que eu disse, né, nessa exposição, entrem em contato no ambiente virtual. Caso vocês tenham alguma dúvida no estudo para a avaliação da próxima semana, entrem em contato também. Eu terei o maior prazer em responder e esclarecer todas as dúvidas, todos os questionamentos que vocês venham colocar. Muito obrigado e boa noite.